pessoal, senti saudade de vocês, então eu voltei. É, Mais cedo nós tivemos uma live com as diretoras de curtas-metragens, é, a Ana do Carmo, de A Mulher no Fim do Mundo, e a Inaê Moreira, de Tempo. E faltou um depoimento, né? Faltou a gente poder conversar um pouquinho com a diretora de Pataqui, Everlane Moraes, e ela gravou um depoimento pra gente. Então a gente vai ter uma oportunidade de ouvir ela um pouquinho, né? Lembrando que esse é o último dia da mostra, então a gente não podia perder essa oportunidade, né? Essa é a 11ª Mostra de Audiovisual de Petrópolis, né? Estamos com patrocínio da Lei Aldir Blanc, via Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, né? Agradecendo também a versão online, Canal Futura, TV Unifase, IES Cursos de Idiomas e plataforma stream Insaei.tv, né? Acompanhe nossa programação pela mostrapetropolis.com.br, aqui pelo YouTube, também pelo Instagram. Vamos assistir, né, esse depoimento. Vamos aproveitar também e assistir o trailer, né, do filme Pataqui, né, e aí vocês também vão poder perceber que muito do que foi conversado na live também está representado, né, no filme da Everlane Moraes. Grande abraço e acompanhe o depoimento dela. Olá, bom dia. Meu nome é Everlane Moraes. Eu sou diretora do filme Pataqui, que estará na Mostra de Petrópolis. Eu estou muito feliz com o convite, muito feliz com essa seleção, com essa curadoria. E dizer que é isso, eu não vou poder estar presente no debate, infelizmente, ao lado dos colegas de trabalho, porque surgiu algumas demandas aqui, mas tentarei gravar um vídeo falando um pouco sobre o filme, sobre esse processo, né, de realização desse filme, que foi um pouco complexo, né? Na verdade, ele é um filme que é uma tese de conclusão, né, da Escola de Cuba, que eu estudei, né, entre 2015 e 2018. Então foi a minha tese final, né, a conclusão aí para a graduação da Escola de Cinema de Cuba. E aí era isso, eu tinha opções, né, de escolher aonde filmar, né, para esse último exercício. Então eu escolhi gravar na cidade de Havana, que era onde eu também estava morando, né, paralela à escola. Tem muito ruído hoje, porque é dia de domingo aqui na Bahia, então meio complicado, mas enfim, vou tentar. E eu escolhi a cidade de Havana para gravar esse filme, porque eu estava já há muito tempo pesquisando alguns temas ali na cidade de Havana, principalmente a relação do cubano, né, de Havana com o mar.
através desse malecón, né, que é essa muralha gigante que separa a cidade do mar, né. E aí nessa época também eu já estava, né, depois de 3 anos em Cuba, eu já estava concluindo, né, os meus estudos, minha experiência de vida lá, porque em 3 anos não somente tinha cachorro como casa, como afetos, enfim. E aí era muito difícil também me desligar dessa realidade que eu criei lá em Cuba, né? E também, quer dizer, era quase uma despedida, né? De Cuba, da escola. E também esse sentimento, né, estranho de ter vivido 3 anos em uma ilha, né? Com água ao redor, né? Muita água ao redor. E como uma filha de Iemanjá, né, de cabeça, a relação do cubano com o mar é muito complexa, mas também é muito profunda, é muito forte, né? Enfim, então eu reuni esses elementos, esse sentimento, né, para poder fazer esse filme. E eu queria falar muito sobre isso, sobre a sensação, né, de estar dentro de uma ilha, mas também a sensação de que às vezes eu tinha a sensação de estar dentro de um aquário. É como se todas essas pessoas fossem peixes que estavam fora da água. É como se a Havana fosse um aquário, um grande aquário, e os peixes estivessem ali dentro do aquário, né, presos, achando que aquilo era o fundo do mar, mas na verdade o fundo do mar, né, o mar estava na frente deles, e enfim, né. E então eu inventei um pataqui, né, pataqui significa mito, na verdade, inventei uma história, né, que conta justamente isso, que em noite de lua cheia, quando a lua levanta a maré mareia, né, esses seres que vivem dentro das peceiras, vivem isolados, né, presos, protegidos, né. E Iemanjá sai nessas noites e tenta hipnotizar esses seres, quer dizer, esses peixes, para que eles voltem para o fundo do mar, né. Então eu inventei esse pataqui, inventei essa história baseado nos relatos, né, nos oriquis, nas mitologias de Iemanjá, dos orixás brasileiros, né, do candomblé, mas também com alguma influência dos relatos, né, mitológicos da santeria cubana, que é muito parecida com o candomblé no Brasil. Então, também utilizei como base uma poesia muito interessante. Eu recomendo para quem quiser conhecer uma Cuba profunda, que é La Isla em Peso, de Virgínia Pinheira, né? Uma poesia extremamente interessante, lindíssima. E eu fiquei muito chocada quando eu vi essa poesia, porque tinha uma correspondência muito grande com a ideia que eu tinha do pataqui, né, desse relato que eu queria contar nessa história. Então, utilizei como base também, e óbvio, minhas experiências também em Cuba, enfim, minha sensação de estar nessa ilha, a sensação de muitas vezes entender que meu corpo é muito mais fluido, né, que sou estrangeira, do que o corpo do cubano, que está preso naquele país, enfim, né. Eu não queria especificar as relações de prisão e liberdade somente em Cuba, não, eu acredito que todos nós estamos presos nos aquários e precisamos sair dos aquários e nadar no mar, na nossa liberdade. Então é uma coisa muito mais geopolítica, muito mais abrangente, né? Não é uma coisa específica de Cuba. Quero falar sobre esse sentimento mesmo de isolamento, né? De estar ilhado em si mesmo, né? Enfim. E aí, para isso, eu comecei a pesquisar na cidade de Havana as possibilidades que eu tinha de transformar essa cartografia, esse ambiente em um aquário, né? Então, eu fui aí buscar esses reflexos de água, né? Reflexos da água, né? Da cidade na água, né? Nas poças que ficam no chão, porque também o mar de Havana sempre invade a cidade, então essa relação desse mar que invade, quase que pedindo, né, de volta ao que é dele, né, a natureza, voltando, né, a se integrar, né, com essa urbanidade, com essa vida do homem, né, com essa cidade, né, enfim. Então fui em busca de pessoas que tivessem, digamos, a cara de peixe, uma expressividade interessante, que parecesse peixe. Naquela época, para mim tinha muita lógica isso, hoje em dia para mim todo mundo tem a cara de peixe, né, enfim. Então busquei algumas pessoas aí em Havana que para mim poderiam ilustrar, né, essa sensação, esses personagens que vivem dentro desse ambiente, né, desse aquário gigante que é Havana. Então aí eu busquei 5 personagens, entre eles a sereia, né, que é a minha sereia, que é uma mulher trans que eu encontrei na noite, né, meia-noite, andando pelas ruas assim de Havana, eu a encontrei. E aí ela se transformou na minha peixinha, né? Enfim, no filme, que está com a máscara, né? Como se fosse um peixe
um peixe fora do aquário, né? Um peixe que não é aceito dentro do aquário pelos outros peixes. Encontrei também uma senhora que enchia baldes, na verdade, que retia água, né? Com muito medo de ficar sem água, porque a Havana tem muita essa contradição. Não, a Havana, vários lugares, né? Tem essa contradição de a gente estar rodeado por muita água, né? E ao mesmo tempo você abrir a torneira e não sair água. Então, essas contradições mesmo entre, né, a natureza e o social, enfim. Essas relações mesmo desse lugar, que também é uma Cuba profunda, pouco divulgado, né? A Cuba mais divulgada, assim, por Cuba mais do turismo, enfim. Então, eu queria mostrar essa Cuba muito mais densa, muito mais, né? Enfim, encontrei essa mulher que, para mim, ela significava como... representava, né, o marinheiro afogado. É uma pessoa que retia água, e no final é um peixe que morre afogado na água, né? Tem uma senhora cega, que é como se fosse uma peixinha que está acostumada a viver dentro do aquário, que nunca saiu do aquário e não sabe o que é viver fora dele. E, enfim, e a água para ela é muito sagrada, enfim, a água da chuva, enfim. Também tem um homem construtor, que seria essa personificação das muralhas, né, que separa a cidade do mar. Né, esse homem que constrói, tenta se proteger, mas que todas as noites de lua cheia o fantasma volta, que é esse mar, e tenta invadir, desfazer essa proteção que ele fez para si mesmo. E tem Iemanjá, que é essa personificação da deusa Iemanjá, que é justamente essa mulher da santeria que consegue mover as águas do mar, mover os mistérios, né, hipnotizar esses seres e tentar levá-los de volta, né, para o seio, né, do mar, para voltar para Iemanjá, né, porque é uma mitologia que diz, né, também que todos nós fomos peixes um dia, né, que vivíamos dentro do mar e tínhamos tudo que queríamos, né, tínhamos alimento, tínhamos uma vida muito feliz, um paraíso. E um dia um peixe, né, curioso, ele olhou para cima e viu a luz e ficou curioso de sair, né, do mar. E Iemanjá alertou ele de que não saísse, né, enfim. E esse peixe, né, por isso que a gente fala que o peixe morre, né, pelos olhos, morre pela boca, né. Esse peixe subiu, desobedeceu Iemanjá, subiu e foi capturado por como é que chama? Um gancho, né, do pescador, né. E aí saiu do mar e não retornou mais e viveu fora do mar, né, sufocado, enfim. E tem uma mitologia que diz que essa é a origem da gente, né, que a gente era peixe e por conta desse peixe a gente foi expulso do paraíso do mar e a gente vive aqui fora, na superfície, morrendo, né, sufocados, né, sem água, enfim. E então são esses elementos todos que eu tentei né, agregar para fazer uma composição aí de uma cartografia que agrega a Havana, né, essa ilha, né, esse ambiente, esse aquário, e com esses peixes aí dentro desses aquários, e que, né, nessas noites de lua cheia eles são hipnotizados e tal, enfim, alguns conseguem se libertar, né, dessa configuração, outros não. Enfim, eu gravei o filme toda noite com a fotografia do Flávio Rebouças, brasileiro, que também foi comigo para Cuba estudar cinema lá, estudar fotografia. Uma fotografia muito, muito mágica, muito difícil, né? O filme foi gravado toda noite, justamente porque eu tô falando de uma qualidade de Iemanjá chamada em Cuba de Iemanjá Olokun, e aqui no Brasil seria uma correspondência com o Iemanjá Conlá, que é Iemanjá, dona da minha cabeça. Enfim, homenagem à minha orixá de cabeça também. Era uma das intenções desse filme. E também para discutir questões políticas, principalmente, né? O filme é bastante estético, mas, na verdade, o que eu quero discutir são questões políticas mesmo, sobre liberdade, prisão do corpo, sobre a liberdade da mente, a prisão da mente também, sobre como a gente... quais são as possibilidades de a gente se libertar das amarras que nos prende também a uma configuração de vida não natural, o quanto que a gente está cada vez mais afastado, né, da natureza, do mar, né, o quanto que também esse mar de Cuba é um mar muito complexo, né, que pode ser considerado o mar da liberdade, né, o mar da morte também, o mar do suicídio, né, há muito suicídio também, esse mar que não se pode pescar, esse mar que não se pode entrar, esse mar que tem peixes, mas que os peixes vão todos para o turismo, né? Essa peixinha, né, que é comida pelos turistas, esses seres, esses peixes que sempre se sentam ali no malecón, né? Alguns de costa para o mar,
outros de frente para o mar, olhando esse horizonte tão gigante, né? Esse mar que é um mar dos que foram para Cuba, né? Dos escravizados que chegaram em Cuba, o mar dos cubanos que foram para Miami, o mar que separou famílias, enfim, né? O mar para todos nós também, o mar da diáspora, né? Que liga de maneira tão contundente uma trilogia que é bem interessante, que é África, Cuba e Brasil. Então, Pataki, na verdade, é um misto de sentimentos que eu tinha, de obsessões, de fantasmas também, de proposições, de coisas que estavam passando comigo naquele momento também. Enfim, é um filme que ele é bastante silencioso, né? É um filme, né, um som da noite. Inclusive a construção do som foi feita pelo Vitor Coroa, que é de São Paulo, um ótimo, né, desenhador de som, que fez aí pegou um pouco dessa impressão de hipnotismo com música de santeria, com uma atmosfera bem densa da noite, enfim, né? Esse filme tem a edição da Keili Estrada, J. Estrada, que é uma colombiana, que é esposa do Vitor, que fez uma edição muito, muito complexa também, de relações conceituais, mais do que relações narrativas no filme. Né, um filme que o desafio era muito grande, porque eu teria que fazer um relato mitológico, que geralmente a gente precisa da voz do relato, né, para se configurar o relato mesmo, a narração, enfim, desse Pataki, mas que o desafio era fazer justamente o relato sem voz, só a partir da imagem mesmo. Então foi um filme bem difícil mesmo de fazer, mas também foi muito prazeroso encontrar com esses personagens, pessoas comuns, né, não atores, né, ou atores sociais, que se dispuseram, né, para fazer esse filme tão louco também, essas performances tão loucas também, né? Mas é isso, foi um compartilhamento muito de informações com os personagens, né? Eles sabiam exatamente o que estavam interpretando, qual era o fim da interpretação deles, dos seus personagens, como eles iriam funcionar dentro de um conceito, né, dentro de um conceito prévio, né, que era justamente essa premissa, né, do aquário e do mar, das fronteiras que ligam o aquário e o mar, de um filme que está justamente entre essa fronteira, né, não está nem dentro do mar, nem está na superfície, ele está entre uma coisa e outra, né, e é isso, é justo esse preâmbulo que eu coloco no início, que são esses peixes sufocados, né, sufocando, morrendo em câmera. Enfim, né, várias coisas aí, enfim, várias coisas que, né, essa água, né, essa abundância de água no filme, né, a água que sai da torneira, a água que falta na torneira, o vácuo, o som da água que falta na torneira, essa água que sai da torneira, que enche o balde, que transborda do balde, que vai pelo ralo, que vai pela cidade, pela tuberia, que aparece no asfalto, que acumula e que faz reflexos, né, de espelhos, que refletem a cidade, ao contrário, a cidade dúbia, os roxos também dúbios, né? Essa água que é fluida, essa água que é uma fronteira entre a realidade e a ilusão, né? Esse portal, na verdade, né? Então, um misto de coisas, mas principalmente uma homenagem a esse elemento tão primordial para a vida, que é a água, e as implicações também da retenção dessa água, do desperdício dessa água, né? Da falta dessa água, da ganância em relação a essa água, né? Das construções que impedem a fluidez desse elemento, sobre o cubano, né, o negro cubano da cidade de Havana, enfim, de Havana Vieja, né, La Habana Vieja, que é um lugar específico de negros, né, que sofrem muito pela falta de água, enfim. Também as questões geopolíticas, políticas, dessa implicação da água em um território como Cuba, de uma ilha, enfim. É o meu retorno para o Brasil também, minha conexão das águas de Cuba com as águas de África, com as águas do Brasil, né, da minha religião, né, afrodiaspórica, uma despedida também dessa Cuba que me acolheu, né, uma despedida dessa escola de Cuba que me deu a oportunidade de estudar cinema de uma maneira tão contundente, tão maravilhosa, coisa que eu não tive, a oportunidade que eu não tive aqui no Brasil, enfim.
é um pouco da pesquisa que eu desenvolvo em relação às mitologias, né? Em relação às mitologias contemporâneas, dos documentários híbridos performáticos, da liberdade que o documentário tem para agregar todo e qualquer valor à sua existência mesmo, a sua configuração, a sua, né? Enfim, eu acredito muito no documentário livre, né, das amarras do jornalismo, do jornalismo, da informação, da comunicação, sabe? Deixar esse documentário mais livre, deixar com que a informação ela apareça de uma maneira mais poética, né? Enfim, trazer, né, o social, o político, através do estético também, através da forma, porque forma é conteúdo, e discutir também essas questões sociais, diaspóricas, levando em consideração as formas artísticas, as formas plenas da nossa cultura afro-diaspórica, que é tão rica de cores, de forma, de sons, de texturas, né? Enfim, e de mistérios, né? Trazer esses mistérios para o documentário também, trazer a contracultura, a contra-informação também, enfim, várias coisas aí, uma miscelânea de coisas também, porque eu gosto muito de trabalhar com fragmentos, com esse caldeirão de elementos que pode culminar de uma obra política, estética, ética, mas também sensitiva, sensorial, né? É isso. Não sei qual vai ser a perspectiva do debate, enfim, tentei trazer questões gerais do filme, enfim, tem uma cabra, né, enfim. Bom, estou aqui em Cachoeira, na Bahia, e é domingo, e o pessoal está aí agitado, mas enfim. E é isso, muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês, desculpa pelo vídeo longo. Dizer que eu estou muito, muito feliz por participar, dizer que qualquer coisa eu estou à disposição para dúvidas, questões, enfim. E dizer que agradeço muito cada oportunidade do filme poder chegar a mais pessoas. E é isso. Axé, axé e obrigado.